O que é esse tal de chip da beleza? Será que ele é bom mesmo? Será que ele funciona? A gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto hoje. Oi, eu me chamo Roberta Severiano e hoje eu quero falar sobre um assunto que é até um pouco polêmico aqui no meio dos médicos. Chip da beleza. O que será isso, hein? Antes da gente começar nosso vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita e já se inscreve. Ativa o sininho para poder ser notificada sempre que tiver vídeos novos. E se não me segue no Instagram, @DRA_Roberta_Severiano, vai lá e me segue que a gente vai ficando aí cada vez mais próximas. Eu quero conversar um pouquinho sobre os implantes de gestrinona. E esse implante de gestrinona, ele ficou conhecido como o chip da beleza. Mas eu queria desmistificar aqui algumas coisas, tirar aqui algumas dúvidas também e te explicar que ele não é o chip da beleza. Eu até gosto de, quando uma paciente chega lá no consultório e fala, eu quero colocar um chip da beleza, eu digo, eu vou já pegar o chip da beleza. Tá aqui o chip da beleza. Chama esse daqui, ó, cartão de crédito. Esse daqui, ó, é o verdadeiro chip da beleza, minha gente. Porque o chip da beleza mesmo, com cartão de crédito você vai no salão, você bota seu botox, você compra sua roupa nova e aí você fica que é uma beleza. Agora, brincadeiras à parte, deixa eu te explicar aqui uma coisa. A gestrinona, ela é uma substância que a gente usa, né, de forma de implantes hormonais, e aí se popularizou esse nome como chip, mas nada mais é do que um implantezinho que a gente coloca na região do bumbum da paciente, ali na região glútea. E esse implante ele vai ficar lá durante 6 meses agindo. O que acontece? A gestrinona é um tipo de hormônio, ele é um hormônio sintético e ele é muito bom quando a gente usa para algumas indicações médicas, como por exemplo, paciente com endometriose, paciente com adenomiose, pacientes que têm miomas uterinos, pacientes que têm menstruações excessivas. Então tem algumas situações clínicas na medicina que a gente vai sim optar por usar o chip de gestrinona, né, o implante hormonal de gestrinona. Porém, o que aconteceu é que, como efeito colateral, algumas pessoas começaram a perceber que a gestrinona, além desses ganhos, né, que a gente vai ter em relação à saúde, ela dá também um ganho de massa magra. Mas aqui eu gosto sempre de deixar muito claro, quando a gente está usando gestrinona para fins estéticos, a gente precisa às vezes de uma dose um pouco mais elevada. E sim, ela pode facilitar que você ganhe massa magra, ela vai facilitar que você queime um pouquinho mais a sua gordura, mas o implante de gestrinona, ele precisa ser muito bem indicado. Por quê? Porque não é toda mulher que tem indicação de usar. Pois não é toda mulher que tem indicação de usar a gestrinona. A gestrinona também ela pode ser usada, às vezes, como terapia de reposição hormonal na própria menopausa. Mas como eu falei, ela tem indicações excelentes para a gente usar e não é todo mundo que vai se beneficiar com o uso dela. Por exemplo, deixa eu te contar aqui, se você é uma mulher jovem e que pretende engravidar nos próximos anos e quer colocar o implante de gestrinona, e aí eu não sei qual é o motivo que te levaria a pensar sobre isso, eu gosto sempre de alertar uma coisa muito importante. A gestrinona, ela vai agir lá no seu endométrio. Vamos lembrar aqui, eu vou pedir para colocar aqui o editor, colocar uma imagem onde a gente consegue ver aqui o colo do útero, o útero, uma trompa de cada lado, uma tubuterinazinha de cada lado e os ovários. Você observa que aqui, que é revestindo internamente o útero, a gente tem um tecido chamado de endométrio. Vamos voltar aqui para mim agora. Esse endométrio, que é esse tecido que reveste internamente o útero, ele todos os meses ele vai proliferar, ou seja, ele vai engordar, né? Ele vai ficar crescidinho, gordinho, para tentar receber ali um bebê, porque ele está se preparando para receber um neném. E se ele perceber, né, quando o útero percebe que ele não está grávido, esse endométrio ele vai descamar e vai sair ali em formato de menstruação. Quem usa a gestrinona, ela tem uma ação muito forte no endométrio. E esse endométrio, ele fica muito fininho mesmo. A ponto de uma mulher que usa a gestrinona, às vezes tem uma ação local no endométrio tão forte, que mesmo que ela pare o uso, que ela não vá mais colocar um próximo implante hormonal de gestrinona, ela vai ter dificuldade para engravidar. Isso pode acontecer o quê? A mulher até às vezes consegue engravidar, mas ela fica perdendo esse neném. Porque o endométrio ele está tão fino que o embriãozinho ele não consegue chegar lá
e nidar. Esse óvulozinho fecundado, ele não consegue chegar lá na parede e fecundar, e realmente ele entrar ali, de tão fininho que está essa espessura. Então, realmente isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito bem. E eu não gosto, por exemplo, em mulheres que têm um planejamento de ter um bebê nos próximos anos da vida, a gente usar a gestrinona. Porque eu gosto sempre de lembrar, doutora, mas eu tenho endometriose, eu vou usar a gestrinona? Porque a gestrinona, ela não é a primeira linha de tratamento da endometriose. Eu teria ainda outras opções para utilizar, como alguns anticoncepcionais orais combinados, que eu posso usar de maneira contínua, ou eu usar o Dienogest, por exemplo, antes de eu partir para uma gestrinona. Então eu teria outras maneiras de tratar essas doenças, né, que a gente precisaria, porventura, usar a gestrinona. Eu poderia ver outras maneiras de tratar antes da gente começar essa estratégia com gestrinona. Então eu gosto de pensar muito bem. Outra coisa, pacientes que têm, mulheres que têm a pele um pouco mais oleosa, que têm uma tendência a ter queda de cabelo, quando elas usam gestrinona, geralmente a queda de cabelo ela acentua bastante. Ela tem mais queda de cabelo, ela pode ter uma pele mais oleosa, ela pode ter um crescimento também de mais pelos no corpo. E aí eu costumo dizer assim, que como tudo na vida, como toda medicação, a gente tem as suas boas indicações e a gente usando ela de forma correta, mesmo assim eu ainda posso ter alguns efeitos colaterais. Então, o uso da gestrinona, ela pode dar sim, ela pode dar muito pelo, ela pode dar pele mais oleosa, ela pode dar uma queda de cabelo também, e ela também dá, como esse efeito mais desejado, que as mulheres gostam, esse ganho de massa magra e essa perda do tecido gorduroso. Porém, mais uma vez, eu quero te explicar que você tem que conversar muito bem com o seu médico a respeito do uso ou não da gestrinona. E aí tem uma dúvida que pode surgir: doutor, existe uma idade específica, um tempo específico que eu posso usar a gestrinona? Tem uma idade certa? Tem até uma certa idade que eu posso, depois eu não posso mais? Não temos essa regra, em que inclusive a gestrinona muitas vezes a gente pode colocar ela junto à terapia de reposição hormonal em mulheres ali que estão vivendo aquela fase de climatério e de pós-menopausa. Mas, como eu expliquei agora há pouco, eu não gosto muito, eu penso bastante, eu converso bastante com a paciente, da gente ponderar muito bem esse uso em mulheres jovens que estão em idade reprodutiva e que elas estão pensando aí em planejar um filho nos próximos anos. Eu acho que a gente realmente tem que pensar. Então não seria nem tanto a relação com a idade, mas é muito mais ao planejamento ou não de ter um filho aí nos próximos anos. Se ficou alguma dúvida desse vídeo, escreve aqui embaixo, espero que você tenha gostado. Se você chegou até aqui, já aproveita, já se inscreve no canal, já ativa o sininho e também vai lá no Instagram e me segue, @DRA_Roberta Severiano, e a gente vai ficando aí cada vez mais próximas. Tchau, eu te aguardo nos próximos vídeos.